Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Deus seja louvado pela vida da minha esposa, pela vida do pastor Silas, da pastora Daiane. Deus seja louvado pela oportunidade de poder cooperar na obra do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Versículo 38. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Repita comigo: porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe, pode sentar, obrigado. O tema da nossa campanha é resgate. E estamos aprendendo, sendo ministrados por Deus através da palavra de Deus e tentando extrair os princípios que a palavra de Deus nos traz para que a gente consiga chegar no céu. Esta é a finalidade principal, o objetivo maior, é chegar no céu. Certamente que tudo que é tratado em todo o ambiente onde Deus é adorado, onde Deus é buscado por um grupo de pessoas como este, tudo que é proposto por parte da liderança, na maioria das vezes, ou quase sempre, é algo direcionado por Deus, dada a necessidade, aquilo que o Espírito de Deus, Ele conhece sobre a nossa condição, a nossa realidade. Eu falo quase sempre, porque a gente sabe que tem muitos lugares por aí, que as pessoas que estão ali na liderança não são comprometidas com Deus nem com o Evangelho. Por isso que eu disse quase sempre. Mas certamente todo líder de um grupo, de um povo, que é parte do rebanho de Deus,
que é homem de Deus, ele sempre estará sendo direcionado por Deus. Deus, ele estabelece critérios. E quando a gente vai para a palavra, por exemplo, a gente olha no Antigo Testamento, Deus, ele coloca uma figura ou uma pessoa para intermediar a relação das pessoas com Deus. Certamente essa pessoa que faz essa mediação é uma pessoa que Deus já veio ao encontro dessa pessoa. Deus já tratou com essa pessoa. Deus já trabalhou essa pessoa. E agora Deus está usando essa pessoa para abençoar pessoas, para tratar pessoas, para alcançar pessoas. Maria e José, eles se encaixam bem dentro dessa explicação, dessa verdade, porque a gente sabe, analisando o texto, que a escolha de Maria e de José, que são uma família, não é aleatória. Tem um texto lá em Ezequiel 22:30, por exemplo. Ezequiel está vivendo e profetizando acerca do cativeiro. Ezequiel está dizendo, a destruição vai vir. Vocês estão vivendo tanto no pecado, que uma hora a conta vai chegar. E o problema de quem vive na prática do pecado é achar que uma hora a conta não chega. Eu li um autor recentemente que ele diz que dentre todas as diferenças que existem entre alguém que serve a Deus e alguém que não serve, é que a pessoa que não serve a Deus e que vive do seu jeito, sem a direção de Deus, sem obedecer a palavra de Deus, sem se importar com os interesses de Deus, o problema é que mais cedo ou mais tarde essa pessoa, ela vai se deparar com um beco sem saída na sua vida. Isso é uma verdade. Porque o crente mais simples, que é crente de verdade, que vive a vida mais simples, sob as circunstâncias mais difíceis, você sempre vai ver a alegria estampada no rosto dele. Às vezes, na ausência da alegria, por causa de alguma circunstância, você vai perceber paz na vida dessa pessoa. Porque ela tem algo que quem não serve a Deus não tem. E o texto de Ezequiel é interessante porque naquele cenário caótico de iminente cativeiro, Deus, ele toma a boca do profeta e diz, eu procurei dentre vocês uma pessoa que se colocasse na brecha. E eu preciso ser objetivo com aquilo que Deus ministrou nesse momento no meu coração. Deus está falando neste momento que para famílias que estão precisando viver algo extraordinário ou precisando arrancar raízes, Deus está dizendo, eu estou precisando de alguém que se coloque na brecha para eu usar e para eu fazer o que eu preciso fazer. Você está disposto? Você está disposto a fazer isso? A se colocar na brecha? Esse é um texto muito triste, meus irmãos, porque era para Deus olhar para o meio do seu povo e dizer, eu tenho tantas opções, só que Deus está dizendo, eu procurei alguém, mas não achei. E a destruição virá. E o nosso problema é porque às vezes a gente está com a nossa vida bacana, estamos tranquilos, estamos bem com Deus, e a gente pensa, não, estou na bênção, está tudo certo, nada vai acontecer comigo. Aí Deus vai dizer, está enganado, meu filho. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade para com essas pessoas que estão à sua volta, porque quando você peca sozinho,
mas o efeito do seu pecado é coletivo, vai afetar outras pessoas. Acã, lá no livro de Josué, ele decide cometer uma infração, um pecado. Deus disse, é para destruir a cidade, não é para pegar nada. Aí Acã pega um ciclo de prata e uma capa babilônica. Acã pega sozinho, mas na hora de receber a sentença, Deus disse, traz a família, coloca todos diante de mim. Mas quem pecou foi Acã. Pois é, Acã é o sacerdote, Acã é o líder da família, Acã é quem deveria dar exemplo. Aí Deus diz, toda a família vai sofrer com Acã. Deus está dizendo para nós, que somos sacerdotes, que nós temos responsabilidade com aquilo que, ou com a condição espiritual da nossa família. Se os nossos filhos não demonstram interesse em servir a Deus, via de regra é porque eles não veem Deus na nossa vida. É Bíblia. E aí Deus está olhando para o seu povo. A gente pensa que Ele não está vendo, que Ele não está atento, está de olhos fechados, e não está. No contexto de José e Maria, Deus, Ele, lá da eternidade, Ele diz, chegou o momento de eu descer. Aqui, nesse texto, nós temos uma promessa de resgate. O mundo está há 9 meses de contemplar o cumprimento do maior plano de resgate que o ser humano já viu. Porque essa criança que o ventre de Maria iria gerar, seria para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás, 2000 anos atrás. Deus disse, Abraão, você vai ser uma bênção, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou engrandecer teu nome, mas tem uma coisa especial, que é para você levar isso para as gerações seguintes, através da sua parentela, da sua descendência, eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus estava dizendo através de Maria, chegou o momento de todas as famílias que quiserem, que crerem, que aceitarem, que se sujeitarem, serem abençoadas por meio dessa criança que vai nascer. Jesus. O maior plano de resgate está prestes a nascer. E eu estou falando da pessoa de Jesus, meus irmãos, porque existe um debate aqui em torno disso, porque as pessoas ficam brigando, Jesus nasceu não sei aonde, Jesus nasceu não sei aonde, Jesus nasceu não sei aonde. Isso é dentro da teologia, isso cabe no local ideal e no momento ideal. Mas eu li um autor que é interessante, que ele diz assim, olha, de nada vale saber que Cristo nasceu em Belém, ou de nada valeria saber que Jesus nasceu 1000 vezes em Belém, se ele não nascer de fato dentro dos nossos corações. Cristo precisa nascer dentro de cada um de nós. Isso só se dá mediante a fé nele. Você crer nele. E algo que você não entende, não compreende, não sabe explicar, acontece na hora. Um processo chamado regeneração. A natureza divina habitando dentro de você. E o Espírito Santo de Deus agora vai passar a ter o compromisso e o objetivo de tornar você o mais parecido com Cristo o possível. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse lá em João 10, olha, eu sou a porta das ovelhas, quem
entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus está dizendo, para entrar lá na eternidade, você precisa passar pela porta. Para passar pela porta, tem que ter as medidas da porta. Quais são as medidas da porta, irmão Oséias? O caráter de Jesus. É a mesma coisa de você chegar na entrada do céu e dizer, eu preciso entrar. Aí o anjo que está na porta vai dizer, você não cabe aqui, não adianta entrar. Mas se você tem em você a imagem de Cristo, o caráter de Jesus, quem olha para você vê Jesus. Na hora que você chegar na porta, o anjo vai dizer, pode entrar, pode entrar, pode entrar, porque você parece com Ele. Esse é o objetivo principal. E aí, voltando aqui para o texto, Maria, ela tinha aproximadamente entre 14 e 16 anos. Não dá para ser preciso. Isso é um dado com base no que se sabe do contexto da época. E o interessante, irmãos, é que eles não estavam vivendo esse modelo de família, por exemplo, com filhos ainda. E eles já estão sendo visitados por Deus. O texto aqui está revelando para nós que esse encontro de Maria, ou a visita que ela recebe de Deus, porque o anjo vem da parte de Deus, com o recado de Deus, enviado por Deus. Esse momento aqui é um divisor de águas na vida de Maria e de José. Não entendi, irmão Oséias. Deus está dizendo que sua vida só vai mudar de verdade no dia que você tiver de uma forma que Deus vai olhar lá de cima, vai olhar para o anjo e vai dizer, pode descer lá, porque hoje é o dia de mudança na vida daquela pessoa, na vida daquele rapaz, na vida daquela mulher. Deus está dizendo nessa noite para você, o céu está olhando para a tua vida nesta noite, e Deus está dizendo, eu estou pronto para mandar anjos aí, para visitar você, eu estou pronto para descer aí e mudar a sua vida. É um divisor de águas na vida deles. Estão recebendo a visita de um arcanjo, porque caso você não saiba, Gabriel é um arcanjo, mensageiro. Não é um anjo qualquer, é um arcanjo. E o interessante é que José e Maria, e no caso aqui Maria, ela vive um estilo de vida que chama a atenção do céu. O céu está olhando para a vida de Maria e está dizendo, nós precisamos fazer alguma coisa. Olha aquela moça, a filha da fulana, ela tem algo especial. E aí parece que o céu está dizendo, para pessoas especiais, eu tenho algo especial. É por isso que às vezes você olha para a vida do seu vizinho e vê Deus abençoar, vê Deus abrir porta, vê Deus honrar, vê Deus usar, e você fica, eu tenho tanto ano de crente, eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, sou trineto de pastor, meu tio é pastor, minha tia é pastora. Mas Deus está dizendo, se você não tiver uma vida transformada, se não estiver levando o viver na minha presença do jeito certo, você nunca vai experimentar o que Maria e José estão experimentando. Porque qual é a diferença? A Maria é de carne igual você, o José é de carne igual você, mas qual é a diferença? É porque Maria tem mais fome de Deus do que você, José tem mais fome de Deus do que você. Se coloque na posição. Paulo era como nós, meus irmãos, um ser humano, e eu fico indignado, eu choro às vezes lendo a Bíblia, eu falo, meu Deus, Paulo era um homem como nós, mas Deus mostrou ele o céu pelo lado de dentro.
Moisés era um homem como nós. E eu tenho certeza que em algum momento que ele estava lá dentro do palácio, e você acha que você é provado mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida? Não, é nos melhores. É quando as coisas vai tudo bem, fartura na mesa, celeiro cheio, dinheiro na conta. É nesses momentos que Deus vai provar você. Porque Moisés estava dentro do palácio. E o escritor aos Hebreus diz: e Moisés, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer o opróbrio com seus irmãos. O que Moisés está nos ensinando? Quando a gente olha a história de Moisés, a gente sabe, é como se Moisés estivesse tentando comunicar para nós: eu não consigo viver aqui sendo útil para o Egito. Por quê? Porque nos meus primeiros anos de vida, minha mãe me deu uma base, e tem algo queimando dentro do meu coração, tem alguém que precisa de verdade de mim, eu preciso ir me voltar para o meio do meu povo. O Egito não serve para quem é crente, o Egito não tem nada para oferecer para quem é crente. Você vai perder tempo lá, e Deus quer usar você aqui, dentro da casa dele, no centro da vontade dele. E Moisés, se você parar para perguntar: Moisés, valeu a pena, Moisés? Ele vai dizer: vou te contar uma coisa. Teve um momento da minha experiência, eu estava ali em adoração com o Deus Todo-Poderoso, e Ele me mostrou os fundamentos da cidade santa. Deus estava dizendo: você abriu mão do Egito, Moisés, a riqueza e a glória terrena. Olha só o que eu tenho para você, Moisés. Ah, Senhor, mas ser fiel a Ti diz respeito só a benefícios na eternidade. Moisés, deixa eu contar mais um pouco. Teve um momento que Deus me levou, falou: Moisés, sobe o monte. Ele subiu o monte, e lá no monte ele viu alguma coisa, não dá para saber o que é, mas ele viu uma mão escrevendo em tábuas e entregando para ele a lei. Ele também ouviu, ou não ouviu, mas hoje certamente lá no céu talvez tenha consciência disso, mas Arão e Miriam viram Deus dizer: meu servo Moisés, ele é meu servo, que é fiel em toda a minha casa, a ele eu me revelo face a face, como um amigo conversa com outro. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus quer que nós experimentemos experiências maravilhosas com Ele, experiências extraordinárias com Ele, mas nós precisamos nos colocar na presença de Deus, aprendendo com essas pessoas, desenvolver em nós o caráter de Cristo, para que o céu venha. Sabe por que a igreja está caindo descrédito, meus irmãos? Sabe por que a igreja está caindo muito descrédito? Fora os escândalos que acontecem, que nós sabemos. Você e eu, que somos membros, congregados, não são só os líderes, não são só os obreiros. E às vezes você fica aí conversando demais, mas você e eu temos responsabilidade direta. Por quê? Você diz que é crente, então você está dizendo: eu tenho uma aliança com Cristo, eu tenho uma responsabilidade para com o reino dele, eu faço parte do corpo de Cristo. Quando você diz que é crente, é essa a mensagem que você está comunicando. E aí sabe qual é o problema? Que está contribuindo com os escândalos lá fora. É porque, por exemplo, lá no seu trabalho, você está falando mal da igreja, você está atacando a liderança da igreja, você está falando mal de você, do corpo.
Você faz parte do corpo. E aí quem é de fora olha para você e talvez até sorri com você, concorda com você, mas a pessoa vai olhar para você e vai dizer, ou vai pensar dentro do coração dela: eu que vou querer ser crente, eu que vou fazer parte desse povo. Eu estou falando isso porque eu ouvi da minha irmã que é desviada. Eu falei: minha irmã, por que você não serve a Deus? Você foi criada como crente, cantava na igreja, hoje está afastada, por que você não quer servir a Deus? Ela diz: porque a minha vida, eu não vejo diferença entre a minha vida e a vida de muita gente que está lá dentro. A gente precisa, meus irmãos, parar de ficar se enganando. A gente não mete o dedo na ferida, a gente sabe o que está errado, a gente sabe qual é o problema, e a gente fica fazendo essas coisas, e Deus está lá de cima olhando para a nossa vida. Outro dia um rapaz falando mal da igreja, atacando a igreja. Eu estava lá no meu trabalho, eu trabalhava em outra empresa. A igreja é isso, a liderança é isso, os pastores são isso. E eu: é verdade, tem isso tudo aí mesmo na igreja. O senhor tem razão. Ele não era nem crente. E aí, no momento que eu conversava com ele e concordava com ele, eu orei a Deus no meu coração. Falei: Senhor, me dá uma resposta para me falar para esse rapaz. E o Espírito Santo falou para mim assim: faz uma proposta para ele. Pede para ele ser crente, fazer uma aliança comigo e ser o contrário de tudo isso que ele está falando. Na hora que eu falei para ele, você acha que ele quis? Não quis. Porque apontar o dedo é fácil, falar é fácil, acusar é fácil, denunciar é fácil, mas dar exemplo com a vida, ser exemplo dos fiéis, viver vida santa da maneira que a Bíblia diz, não é fácil. Então é mais fácil falar da vida alheia, apontar o erro do outro, do que mudar de vida e viver da maneira que o céu quer. É por isso que poucas pessoas vive coisas extraordinárias. É por isso que são poucas pessoas que Deus usa de forma sobrenatural. Eu coloquei algo no meu coração e o pastor Silas sabe disso. Eu me propus nos últimos meses a me esforçar o máximo que for preciso para viver um evangelho mais prático, para ser leal a Deus, para ser leal à sua palavra, para ser leal à minha liderança, porque eu sei que o céu se agrada disso. Pode me chamar de puxa-saco, pode me chamar disso, daquilo, eu não quero saber. Vou seguir o exemplo de Hebreus 12, 1 e 2, deixe de lado o pecado, o embaraço, olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Eu quero chegar no céu e não vou me embaraçar com nada. Não vou me embaraçar. Não vou me embaraçar. Irmão, às vezes o que isso tem a ver com o tema? Irmãos, isso é confronto pessoal. Nós individualmente temos que decidir mudar. Nós individualmente temos que decidir dar o exemplo. Ser pessoas melhores, ser crentes melhores. E eu tenho certeza que o céu olhava para Maria e para José, no meio daquele tanto de gente ali em Jerusalém, e dizia: eles são diferentes. E eu faço uma pergunta para vocês: você está disposto, ou hoje, ou durante esta campanha, a ser alguém diferente? Você pode ter certeza que não existe casualidade, não existe aleatoriedade na forma de Deus falar ou naquilo que a gente ouve no dia. Então Deus está fazendo esse convite para nós. E o interessante, meus irmãos, eu falei no começo que a finalidade era o céu.
O propósito maior é o céu. E eu pergunto para os irmãos: quem está aqui visitando Maria vem de onde? Ele foi enviado por quem está onde? No céu. A mensagem que ele está trazendo vem de onde? No céu. Quando você vai para Atos capítulo de número 7, tem um menino crente chamado Estevão. Eu acho lindo a história de Estevão, é porque o texto diz que Estevão era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um rapaz. E aí os líderes religiosos o texto diz: e eles cheios de ira. Estevão era cheio de poder, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E os líderes cheios de ira. A expressão cheio é controlado por. Em outras palavras, Estevão era controlado pelo Espírito de Deus. E aqueles homens por outra coisa. Se você não estiver cheio de Deus, você estará cheio de outra coisa. Se o seu coração não estiver cheio de coisa boa, você vai estar com o coração cheio de coisas ruins. Se você não está se alimentando da palavra, se você não está orando, se você não está consagrando a sua vida, você estará dedicando tempo a outras coisas. E sabe qual é o resultado? O texto diz que quando Estevão estava diante do tribunal, as pessoas se espantaram olhando para Estevão, e o texto diz: e o seu rosto brilhava como de um anjo. E aí Estevão está sendo apedrejado, alguém que viveu a vida inteira controlado pelo Espírito, desde o momento que ele decidiu ser crente de verdade, ou seja, ele estava vivendo a sua vida sendo direcionado pelo céu, sendo guiado pelo céu, sendo cheio pelo céu. Aí na hora da morte, o que ele faz? Ele olha para o céu e vê o céu aberto, e Jesus à direita do Pai. Aí Maria está aqui, recebendo a visita do céu, uma mensagem do céu. O anjo é enviado por aquele que está no céu. É um recado para nós. Deus está dizendo para nossas famílias, para nós individualmente: deixa o céu dominar você, deixa o céu dar as diretrizes, deixa o céu dar a direção, deixa o céu dar a última palavra. Se nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, Deus está falando na minha boca, o céu vai se abrir sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Não vai haver barreira nenhuma que vai parar a gente. Eu estou falando só para quem acredita de verdade, crê na palavra de Deus. E quem crê, levante a mão e glorifique a Deus, glorifique a Deus. Oh, aleluia. Encerro aqui. Maria, ela vive uma experiência, ela nessa experiência, ela compartilha alguns sentimentos. Primeiro, ela fica espantada, porque Maria está recebendo a visita de um anjo. Ela nunca tinha vivido algo naquela magnitude. Ela conhecia bem a lei, os profetas, ela conhecia, isso é fato. Quando você vai para o Cântico de Maria aqui, do versículo 46 até o 56, você vê que Maria, ela tinha a Bíblia na cabeça, ela tinha entendimento, ela tinha conhecimento da lei dos profetas. E aí ela está recebendo a visita do céu, e ela está espantada. E o recado do céu para Maria é: Maria, se acostuma. A partir de hoje,
na agenda do céu, tem seu nome lá, mas o de José. E o céu vai descer sobre a sua casa, sempre que chegar o momento certo, sempre que for a hora certa, sempre que Deus quiser, o céu vai descer lá, o céu vai chegar lá, Deus vai te visitar. Espanto, segunda, ela fica perplexa. Fica perplexa por quê? Ora, o que o anjo diz? Agraciada. Maria diz assim: o anjo errou o endereço. Eu pergunto para os irmãos, Deus erra endereço? Não erra endereço, irmãos. Eu lembro do testemunho de um pastor. Ele orava 8 horas por dia. Um dia ele estava num culto lá na igreja que ele congregava. Aí foi um pregador de fora e o pregador, Deus tomou o pregador disse: olha, Deus vai te fazer rodar o planeta inteiro. Deus vai te fazer rodar o Brasil inteiro pregando a palavra. No outro dia, ele recebeu a visita de 3 obreiros da igreja. E aí, os obreiros chegaram lá e disseram: irmão fulano, nós viemos aqui porque nós ficamos preocupados com você. O que foi, irmãos? A profecia de ontem, irmãos. Irmão fulano, aquele pregador se empolgou, ele errou o endereço, não era você. Ele diz: mas por que, irmãos? Porque você tem 3 grandes defeitos. Primeiro, você é pobre. Segundo, você é preto. E terceiro, olha onde você mora, no meio do nada. Sabe o que esse irmão fez? Olha o tanto, irmãos, que a sua palavra, ela tem um peso na vida de alguém, de algum irmão. Se propõe a abrir a boca para abençoar, para falar bem, para profetizar. Você vai ser uma bênção, Deus. Ainda que Deus não tenha te falado nada, né, missionária? Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai te encher. Libera a palavra de bênção. Sabe o que esse irmão disse? Esse irmão disse para Deus, depois que aqueles irmãos foram embora, ele disse: hoje eu vou orar 30 minutos e nunca mais eu piso meus pés dentro de uma igreja. Ele chegou para orar, dobrou os joelhos. Quando deu 30 minutos, o Espírito Santo falou: fica aí. Deu 1h30 de oração, ele quis levantar, o Espírito Santo: fica aí. Deu 2, deu 3, deu 4 horas de oração, ele quis levantar, o Espírito Santo: fica. Quando deu as 4 da tarde, ele tinha chegado 8, quando deu 4 da tarde, alguém entrou correndo na igreja: Genival, sua filha está no hospital, corre para lá. Chegou lá, a filha estava morta. Aí o médico deu a criança para ele, colocou nos braços, foi para casa, em direção à sua casa. E aí naquele tempo tinha que preparar em casa e correr não sei para onde, para pedir um caixão para poder enterrar. E aí quando ele estava indo em direção para casa, o Espírito Santo falou: você está indo para onde? Volta para onde você estava orando, que eu vou mostrar quem eu sou na tua vida. Ele diz que quando ele colocou a criança no meio da igreja, ele começou a gritar: acabou, acabou, acabou. Aí o Espírito Santo bradou naquele lugar e disse: fui eu quem te trouxe aqui, eu te conheço. Naquele dia eu não errei o endereço, e para tu saber que eu sou Deus na tua vida, olha o que eu estou fazendo agora. A menina, ela deu um pulo e disse: pai, pai, pai. Deus ressuscitou a menina. Eu estou dizendo para você que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que o céu tem sobre o teu respeito, já está escrito no livro de Deus, e não é palavra, não é ação do homem que vai parar você. Deus vai cumprir a promessa, Deus vai cumprir. Se coloque de pé. Urabachanda, Urabacanduiacé, Urabacabarra, Urabacanduribarras.
Há uma graça de Deus sobre esse lugar. Deus está dizendo para pessoas aqui: chegou o tempo de mudar de rota, chegou o tempo de viver algo novo. Áreas da sua vida que estavam mortas serão ressuscitadas para a glória de Deus. Quem acredita nisso, adore a Deus, adore a Deus. Enquanto você entrega o seu melhor, o céu está trabalhando, o céu está visitando a sua casa, o céu está visitando teus parentes, o céu está se movendo a favor da tua família. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai, é no nome de Jesus. Espírito de Deus, confirma a tua palavra, Senhor, por meio de sinais nesta noite. Papai, em quem tem que tocar, toca agora. Papai, em quem o Senhor tem que fazer algo especial, faz. Urabachanda, rabacandu yassé, ribibabacandu cabarra. Espírito de Deus, sela a tua palavra, Senhor. Sela a tua palavra, Senhor, por meio de sinais. Se conecta com o céu, se conecta com o céu, por favor. Se você nunca fez isso, se conecta com o céu.